Renato Coutinho, sou professor aqui do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, e a gente coordena um projeto de extensão universitária, que é o Grupo de Atenção Integral e Pesquisa em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa, onde nós trabalhamos com as práticas integrativas e complementares da medicina tradicional chinesa no contexto do SUS, né, e das políticas públicas voltadas para a atenção primária. E da população que a gente costuma atender, a população com dor é muito comum, e o uso da auriculoterapia, ele se faz muito frequente, né, está muito presente nesses atendimentos. Então, a ideia dessa aula de hoje é a gente poder falar um pouquinho desses principais conceitos, né, sobre dor, auriculoterapia e eficácia, e mostrar o que a gente tem de evidência do uso da auriculoterapia para tratamento do paciente com dor. A gente tem que entender que, dentre as condições crônicas de saúde, né, a dor crônica, ela está muito presente, então ela é a segunda condição mais prevalente na população, perdendo só para a hipertensão. A dor também é uma demanda muito comum no serviço de saúde, né, então, principalmente da atenção primária, a gente consegue ver aí que, tirando as causas, né, relacionadas à busca de exames, troca de receitas, a dor, né, dentre as outras condições, como ginecológica, acidente vascular cerebral, dermatites, né, ela é uma importante causa que leva o paciente a buscar o atendimento do profissional de saúde, né, a utilizar o serviço, então é uma demanda muito frequente. E das demandas de dor, seja na atenção primária, seja na atenção secundária, né, nos consultórios, nas clínicas, serviços especializados, as estruturas e regiões mais acometidas normalmente são as estruturas articulares, né, envolvendo joelho, lombar e ombro. Na Europa, né, estudos mostram que a dor também é uma das principais causas que levam o paciente a procurar pelos serviços de medicinas tradicionais, complementares e integrativas, o que o Brasil a gente denomina de práticas integrativas e complementares em saúde. E essas práticas integrativas, elas estão inseridas em diferentes sistemas de saúde, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, desde a década de 70, na Conferência de Alma-Ata, recomenda a institucionalização de medicinas tradicionais. Elas estão presentes tanto em países com sistemas públicos de saúde, como o Sistema Nacional de Saúde, o NHS britânico, né? Como também em países que possuem sistema privado, como os Estados Unidos, onde tem um Centro Nacional de Estudo de Medicinas Complementares e Integrativas, né, que pertence ao NIH, onde eles pesquisam a eficácia e segurança desses métodos, avaliam o uso pela população e fazem recomendações de algumas terapias, como a gente pode ver nesse slide. Então, a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é a política pública que institucionaliza o uso desses recursos, como acupuntura, yoga, meditação, auriculoterapia, nos serviços públicos, né, ela segue aí diretrizes internacionais e outros parâmetros, né, já praticados em países de primeiro mundo. A gente pode ver que, dentre as práticas integrativas e complementares, né, a auriculoterapia é uma das mais utilizadas pelos profissionais que atuam na atenção primária, né, então você consegue lançar um procedimento de auriculoterapia junto da sua produção diária, né, e isso depois vai ser contabilizado aí pelo Ministério da Saúde, e a gente consegue notar a relevância, né, da auriculoterapia na prestação de serviços primários, né, dentro do SUS. Mas o que é a auriculoterapia? Então, a auriculoterapia, a gente encontra dois descritores em saúde, né, que são palavras aí, termos universais para busca, principalmente relacionada em pesquisa científica, né, que é o termo auriculoterapia ou acupuntura auricular, né. Então, o conceito atribuído a esse termo é de um tratamento para dor, vício em drogas ou qualquer outro distúrbio, utilizando a estimulação de vários pontos no pavilhão auricular, né? Então, esse tratamento ele se baseia na medicina tradicional chinesa, né? Mas também ele pode se utilizar de outros referenciais teóricos, como o neurofisiológico e outras formas de estimulação além da agulha, como a pressão dos dedos, o uso de magnetos, o uso de laser, eletroacupuntura, como essa imagem aqui abaixo ilustra, né? Então,
Na concepção da ciência, a auriculoterapia e a acupuntura auricular é um termo guarda-chuva, né? Mas a gente sabe que no contexto da acupuntura, elas possuem aí origens diferentes, né? Então, a acupuntura auricular ela tem uma origem mais chinesa, a auriculoterapia uma origem mais europeia e ocidental, né? Com os trabalhos aí de Paul Nogier. Mas o Ministério da Saúde, ele rotula tudo como auriculoterapia. A auriculoterapia, ela possui algumas teorias para o seu embasamento. Então, as principais são a teoria da medicina tradicional chinesa, relacionada aos canais de energia, aos pontos de acupuntura e a fisiologia energética dos órgãos e vísceras, né? Então, são as teorias do meridiano, ponto e do Zhang Fu. O outro referencial foi desenvolvido por Paul Nogier, da somatotopia auricular, né? Então, é a representação do corpo através de um microsistema da orelha. Então, ele publicou esse mapa em um artigo científico, uma revista alemã, ainda na década de 50. Tem a teoria dos folhetos embrionários, né? A gente sabe que a orelha é composta por 3 diferentes folhetos embrionários e que esses folhetos, eles deram origem aos diferentes órgãos, né, e vísceras do corpo. Então, região de lobo da orelha a gente tem a ectoderma, que dá origem ao sistema nervoso, a região do centro de concha, né, o endoderma, que deu origem às vísceras, como coração, fígado, bexiga, rim, e a região de antélix, hélix, né, a parte superior da orelha, ela é oriunda do mesoderma, né, que também deu origem à estrutura músculo-esquelética, né, então articulações, ligamentos, músculos do nosso corpo. Uma outra teoria para a explicação da relação da orelha com o corpo é mais contemporânea, mais atual, né, e a mais pesquisada atualmente, que é a teoria neurofisiológica, onde se sabe que a orelha ela é inervada por 4 tipos de nervos, né, 2 craniais e 2 cervicais, e ela possui na região aqui mais central de concha, né, uma inervação rica pelo nervo vago, né, que é um nervo que a gente sabe responsável pela inervação também de vários órgãos e vísceras do nosso corpo. Mas a auriculoterapia tem um problema, né, que já foi pontuado pelo Edzard Ernest, um pesquisador muito conhecido por ser um crítico das medicinas tradicionais, onde ele diz que um dos maiores problemas da acupuntura auricular é a existência de vários mapas, né, e que há pouca concordância, né, na localização de pontos de auriculoterapia entre esses mapas, né, então diverge a descrição de alguns pontos. Um outro grande problema é que as explicações para a correspondência, né, reflexa com órgãos e vísceras, elas não seguem um referencial baseado no conhecimento de anatomia e fisiologia, né? Isso era em 2007, o cenário de lá para cá evoluiu bastante nesses 15 anos, né? E hoje já se tem muitas descobertas sobre a plausibilidade biológica, muitas respostas, né? Mas quanto a reclamação, né, quanto ao alerta aí da existência de vários mapas, ele tem razão, né? Então a gente sabe que desde da década de 50 que vários mapas foram surgindo e sendo criados por diferentes autores, né? Então isso cria uma dificuldade na hora de buscar aí uma evolução mais consistente entre os profissionais, uma discussão de casos, né? Até mesmo a localização de um ponto, a gente sabe que o mapa da aurícula francesa, ele descreve a articulação do joelho e até mesmo o órgão coração, né, em uma região diferente do mapa do mapa auricular chinês, né? Então isso gera uma dificuldade na hora da gente tentar replicar alguns métodos de intervenção, né, ou tentar aí chegar em resultados mais consistentes. Então, tendo conhecimento disso, a Organização Mundial de Saúde, a partir da década de 90, já formou um grupo de trabalho para padronização dos nomes de acupuntura auricular,
E esse grupo, na década de 90, ele foi chefiado por Paul Nogier, tendo a presença do Rafael Nogier, do Van Guy, do Terry Oleson, né, do Niboyer, do Bichot e grandes outros nomes da acupuntura auricular naquela época. Então, os resultados desse trabalho foi publicado, né, no relatório do grupo de acupuntura auricular para padronização de sua nomenclatura, né, pela OMS, está disponível para ser baixado o arquivo na internet. E na década de 90, a UAFAS, né, a Confederação Internacional de Acupuntura e Mochibustão, ela deu continuidade a esse trabalho, né, então realizou também um simpósio internacional, onde a gente tem aqui a presença da Hong Min-Shu, do Zichenko, do Terry Oleson e outros grandes pesquisadores orientais, né, e ocidentais, e culminou na padronização, né, de um mapa auricular, que é o atualmente utilizado, né, em diversos países. Então, basicamente, esse mapa auricular, ele divide a orelha em zonas, né? Então, a gente tem aqui região de hélix, fossa escafoide, fossa triangular, antihélix, concha, lóbulo, antitragos, tragos, né? E cada zona, ela vai receber uma numeração e vai ser correspondente por alguma estrutura ou função do corpo, né? Então, região aqui de ramo ascendente da antihélix, a gente tem dedos, calcanhar, tornozelo, joelho, quadril, né? Então, aqui a gente recebe uma numeração e por esse mapa a gente consegue descrever de modo mais consistente, né, uma evolução do tratamento, um diagnóstico e também poder trocar aí informação com colegas de outros países e outras nações, né? Então, só para ilustrar, que é uma publicação que a gente fez com um capítulo da Profísio, né, da Artimed, onde a gente mostra que a região de fossa escafoide, ela tem uma correspondência com o membro superior, né, então cada código, né, cada abreviação, ela vai equivaler a uma estrutura, né, então dedos, punho, cotovelo, ombro, articulação do ombro, clavícula, né, e assim também para membros inferiores, coluna, e sucessivamente. Mas qual que é a importância, né, de ter uma consistência na hora de se descrever a localização desses pontos de acupuntura, de ter uma padronização dos mapas, né? É para a gente conseguir ofertar o que tem de melhor para o paciente, em termos de segurança, de qualidade, né, e de eficácia do tratamento. Então, todos os profissionais de saúde, né, de nível superior, na diretriz curricular nacional da sua profissão, seja fisioterapeuta, médico, enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional, fono, né, ele vai encontrar lá que uma das diretrizes é ele basear suas condutas, né, com base nas melhores evidências, para que você não perca seu tempo, não perca o tempo do paciente, não cause nenhum dolo ao paciente, né, e que ofereça tratamentos cada vez mais eficazes, né, e mais seguros. Então, tanto na diretriz do OMS como na nossa política, né, a gente tem aqui a observação para realização de estudos que avaliem eficácia, efetividade e eficiência dos tratamentos, né, com medicinas tradicionais. Isso é possível, tá? Então a gente vai ver aí o que já tem sendo realizado. Agora, a palavra eficácia muitas vezes é objeto de confusão entre os terapeutas, né? A eficácia ela só é avaliada em estudos clínicos, tá? Na sua prática do dia a dia, você não consegue avaliar a eficácia. Por quê? Normalmente, quando a gente recebe um paciente ou vários pacientes com a mesma queixa, por exemplo, dor lombar aguda, e eu realizo o tratamento com a pressão auricular, né? Por mais que eu avalie a dor desse paciente, no final eu vou ter ali, para cada 8 pacientes que eu tratei, 4 melhoraram a dor, né? Esse resultado, ele é considerado como mudança de desfecho, né? Pois eu não sei se o paciente melhorou devido ao meu tratamento ou se ele melhorou devido a outros fatores, né? Então, que são confundidores para a resposta terapêutica. Por exemplo, o paciente ele pode ter melhorado pela história natural da doença, né? Então, eu sei que uma dor lombar aguda em um paciente que nunca teve dor, né, ela tem um bom prognóstico. De forma natural, sem nenhuma intervenção, é para melhorar com dias a semanas, né, mesmo que ele não receba nenhum tratamento. Então, se coincide dele te buscar e no final aí de um período de 3 semanas ele apresentar melhora,
você não sabe se foi o seu tratamento ou se foi a própria história natural da doença. Outros fatores de confusão é o paciente ser bonzinho, ou ele mudar o comportamento na hora que ele sabe que está sendo avaliado, às vezes para não te chatear, ele fala que melhorou, ele super otimiza o resultado da terapia, né? Existe também a expectativa do paciente, a expectativa sua com o tratamento, o efeito placebo, né, que ele está presente aí em todo contato com um profissional de saúde, né, o fato dele acreditar que vai melhorar, ele realmente melhorar, né, mas isso tudo são fatores inespecíficos que contribuem para a melhora do tratamento e não necessariamente é um efeito devido ao seu tratamento. Então, como é que eu posso avaliar o efeito específico de uma intervenção? Eu tenho que ter, no mínimo, um outro grupo para controlar esses fatores de confusão, que é o chamado ensaio clínico controlado, né? Então, eu faço uma intervenção e aí a cada 10 pacientes, 5 melhoram, e eu faço um grupo controle, né, e eu vou ver que a cada 10 pacientes, só um melhorou. A diferença dos pacientes que melhoraram para os pacientes que não melhoraram, né, vai me dar um resultado que é a minha eficácia terapêutica, né? Então, a eficácia terapêutica está relacionada com o tamanho de efeito da sua intervenção, que é aquela estimativa da diferença entre as médias dos dois resultados. Então, por exemplo, se no grupo de intervenção o paciente chegou com uma dor 8, saiu com uma dor 4, né? Então, teve um efeito de 4 pontos. E no grupo controle, o paciente chegou com uma dor 8, saiu com uma dor 7, então um resultado de 1 ponto, 4 menos 1 dá 3. 3 seria o meu tamanho de efeito. Eu sei que para pacientes tratados com auriculoterapia, eu tenho um efeito de 3 pontos a mais do que o resultado desencadeado pelos pacientes tratados com controle, né? Então, a eficácia terapêutica é o efeito específico de uma intervenção comparado a um controle. Então, você não pode confundir a mudança de desfecho que você vê no seu consultório com eficácia terapêutica, que é mensurada através de um estudo científico, que é um ensaio clínico controlado, tá? Então, aqui está todos os fatores de confusão que podem influenciar o resultado de um tratamento, né? São os responsáveis pelos efeitos inespecíficos do tratamento. Então, imagina que, nesse gráfico, que você tem o grupo intervenção com a auriculoterapia e um grupo controle, né? E aí, esse grupo controle, ele vai ter uma melhora da sua queixa, né? Que é devido aos fatores inespecíficos. E aí, o seu grupo intervenção, ele tem uma melhora total, né? Eu subtraindo aquilo que foi efeito inespecífico, que foi controlado, o que sobra é a minha eficácia terapêutica, o meu efeito específico da intervenção, né? E quais são os tipos de estudo que eu devo buscar na literatura científica para conhecer a eficácia de um tratamento, né? Então, os ensaios clínicos controlados ou aleatorizados, né, e a revisão sistemática desses estudos. Pois eu sabendo buscar a melhor evidência, tendo experiência com aquele tratamento que possui evidência, e o meu paciente aceitando aquele tratamento, né, fazendo parte dos seus valores, da sua cultura e da sua expectativa, eu consigo ofertar o que tem de melhor qualidade e trazer melhores respostas para o meu paciente, né? E aí surge aquela pergunta: a auriculoterapia é eficaz para o tratamento da dor? Então, essa é uma pergunta muito vaga, não é possível a gente responder, pois ela precisa ser mais específica, melhor formulada. Para eu buscar a resposta, né, de eficácia para qualquer terapia, eu preciso definir muito bem qual tipo de dor que eu estou falando, qual tipo de auriculoterapia, comparada ao quê, para qual desfecho e em que momento, né, você espera essa resposta. Então, por exemplo, quanto ao tipo de dor, né, eu sei que na visão neurofisiológica existem 3 causas básicas quanto à origem da dor, né? A dor pode ser nociceptiva, causada aí por algum estímulo nocivo, né, um efeito químico, mecânico, algum irritativo, né? E aí é um exemplo do entorse de tornozelo. Eu tenho um efeito que eu tenho uma causa que é nociplástica, né, devido ao distúrbio no sistema nervoso central, né?
Então, por exemplo, está muito relacionado à questão emocional da dor. Então, pacientes com fibromialgia, com disfunção temporomandibular, eles não têm uma causa específica da dor, né? Então, muitas vezes não tem inflamação, não tem lesão estrutural, não tem nenhum trauma, mas esse paciente sente dor, né? Então, é um problema mais a nível de sistema nervoso central. E eu tenho um problema, uma dor de origem neuropática que está relacionado à lesão do sistema nervoso, né? Seja ele periférico ou central, e que a gente vê nos pacientes com neuropatia diabética e com síndromes compressivas, como a síndrome do túnel do carpo. Então, só para dor crônica, né? Então, se a gente for pensar numa classificação temporal, dor crônica é aquela que está presente por mais de 3 meses, dor aguda por menos de 3 meses, né? Então, só para dor crônica, tem vários tipos de dor crônica abdominal, a lombar, que é mais comum, cervical, fibromialgia, orofacial, enxaqueca, pélvica, né? Então, para eu perguntar se a auriculoterapia é eficaz para dor, eu preciso definir qual tipo de dor. E também eu preciso definir qual tipo de auriculoterapia, pois eu sei que existem vários métodos e formas de estimulação, né? Vários referenciais teóricos por trás. Então eu preciso saber de qual a auriculoterapia segundo qual referencial teórico, utilizando qual método de estimulação, pressão auricular com semente de vacaria, eletroacupuntura auricular, eletroacupuntura transcutânea sem agulha, só o eletrodo na pele, laser acupuntura, a agulha francesa, agulha semipermanente. Eu preciso saber comparada ao quê? A auriculoterapia comparada à lista de espera, paciente que não recebeu tratamento, ou então comparada a um tratamento placebo, que é eu colocar simplesmente um adesivo na orelha e aguardar, né, o resultado que isso vai desencadear no meu paciente, ou então um tratamento shunt, aquele tratamento simulado, né? Então, eu vou estimular pontos que não possuem relação com a queixa do paciente, ou mesmo a auriculoterapia comparada a qualquer tratamento padrão, qualquer tratamento convencional, como os medicamentos, a eletroterapia ou os exercícios que já são comumente realizados, né, nesse tipo de paciente. Então, eu preciso identificar qual é o controle, pois muitas vezes a auriculoterapia comparada à lista de espera ela é eficaz, mas quando eu vou realizar uma comparação com o sham, aí ela já não mostra esse resultado, né? Ela não se mostra eficaz. Eu preciso definir qual desfecho. Então, se eu estou trabalhando população com dor, eu quero avaliar o que? A intensidade da dor, a frequência de dor, a duração da dor, né? Então, para cada desfecho, eu tenho um instrumento de medida. E no caso da intensidade da dor, né, a escala numérica de dor e escala visual são os mais utilizados, né? Então, a IASP, que é a maior instituição de maior credibilidade no estudo da dor no mundo, ela recomenda alguns pontos de corte para a classificação da dor, né? Então, na escala numérica, de 3 pontos para baixo é considerado leve, de 4 a 6 moderado e acima de 7 como dor severa. Então, a partir do momento que eu defino a pergunta pico, né, eu estou pesquisando o efeito da auriculoterapia para determinada população, para um determinado desfecho, comparado a uma determinada intervenção, né? E aí eu vou jogar essa busca em qualquer base de dados científicas, como a PubMed, por exemplo, ou a Pedro, e aí vai sair uma quantidade, aí, um número X de estudos. Como é que eu sei qual estudo tem qualidade metodológica para que eu possa confiar no resultado e qual não tem, né? Então, eu preciso avaliar alguns critérios dos estudos, né, que tem uma escala, tem várias escalas, mas uma escala aí que é muito prática, a escala Pedro, né, que ela fornece um score, uma pontuação que vai de 1 a 11, né, e quanto maior a pontuação, melhor a qualidade metodológica do estudo, menor o risco de viés, e mais eu posso confiar naquele resultado. Ou seja, se eu aplicar na minha prática clínica os métodos de intervenção daquele estudo numa população semelhante, provavelmente eu vou chegar num resultado muito parecido, né? Então, vamos lá. O que a gente tem de evidência para a auriculoterapia, né? Então, a primeira tipo de evidência que a gente deve buscar são os guidelines produzidos por instituições de credibilidade, né? Então, que é o Guideline escocês para manejo da dor crônica, publicado, atualizado em 2019, né? Então, a Escócia, ela pertence ao Sistema Nacional de Saúde, o NHS,
E lá no Sistema Nacional de Saúde, o paciente ele fica livre para buscar algum profissional, né, que tenha vínculo com o NHS. Ele vai realizar o tratamento, vai pagar do bolso, mas ele pode ser reembolsado pelo governo, caso esse tratamento realmente seja recomendado pelos guidelines da NICE. Né? Então, aqui é um guideline da NICE, e a gente vê a recomendação da acupuntura, né, um grau alto de recomendação, um grau A, é o melhor que tem, ou seja, mostra que há estudos de qualidade metodológica suficientes para provar que a acupuntura é eficaz para a resposta a curto prazo, né, o short term, que é em que momento que eu espero a resposta, se é curto, médio ou longo prazo. Né? Então, para curto prazo, do alívio da dor lombar e dor devido à osteoartrite de joelho. Então, eu fiz aqui um recorte de uma análise que esse guideline trouxe, né, que é a existência de 5 estudos que foram incluídos na meta-análise, que mostrou que a acupuntura auricular pode ser efetiva para o tratamento de vários tipos de dor, quando utilizada de modo concomitante ou adjunto, né, a outras terapias. Agora, para eu saber como é que foi o meu protocolo de intervenção, né, o que foi realizado nos estudos. Então, aí eu posso baixar os ensaios clínicos, e aqui é um ensaio clínico de alta qualidade metodológica, publicado em uma revista com bom fator de impacto, né, do grupo do Jorge Vaz, que é um médico de saúde da família na Espanha, onde ele avaliou a eficácia da auriculoterapia com sementes comparada ao placebo, em uma população com dor lombar crônica não específica. Então, um estudo grande, 265 participantes, divididos em 2 grupos, né? E de protocolo, a gente teve um protocolo semi-padronizado. Então, o que é isso? Todo paciente que chegar com dor lombar, ele fez Sheimen, que fica na fossa triangular, e tálamos, que é um ponto na parede interna do antetragus, né? E para cada paciente ele individualizava de acordo com a avaliação da palpação auricular, utilizando o palpador com mola tipo Nogier. Né? Então, esse palpador fornece uma pressão em cerca de 250 a 270 miligramas, e onde o paciente acusasse a dor, né, em um ponto que fosse reflexo à queixa dele, ele também estimulava. Então, nesse tratamento aqui, ele utilizava no máximo até 10 pontos, né, fazendo o tratamento com semente de vacaria por 8 semanas, uma vez por semana, né? E olha só o resultado que ele encontrou. Para dor, no momento pré, né, era uma intensidade, né, de 4 pontos, e no final, né, ele já teve aí uma redução de 7,2 pontos comparados ao tratamento placebo. Né? Então, mostrando aí que houve um resultado estatisticamente significante para redução da dor. Né? Já para tratamento da incapacidade, a gente consegue observar aqui que não houve resultado para o componente mental de qualidade de vida, né, do SF12. Aqui é um outro estudo mais recente, também do grupo do Jorge Vaz, né, que avaliou o efeito da acupuntura auricular em gestantes, para tratamento da dor pélvica e lombar. Né. Então, um estudo grande também, 220 participantes, agora com 4 grupos, né, publicado em uma revista com alto fator de impacto, um estudo de moderada qualidade metodológica, mostrando que a acupuntura auricular, quando associada ao tratamento padrão, que é consulta com o profissional de saúde, uso de medicamento e prática de exercício regular, ela promoveu uma redução de 75 pontos, numa escala de 0 a 100, para 4,3 pontos, já na terceira semana. Enquanto o tratamento sham, o tratamento placebo e só o tratamento convencional não promoveram o mesmo resultado. Né? Então, isso mostra que a acupuntura auricular, ela também é eficaz para manejo da dor na gestante, dor lombar e pélvica, né? E o protocolo foi semelhante com o do estudo anterior. Sheimen, o ponto rim como obrigatórios, independente do tipo de paciente, e o que mudava eram os pontos ativos correspondentes, né? Então, de acordo com o exame auricular de palpação, aquele ponto que tivesse ativo, ele também estimulava.
Só que dessa vez, ao invés de utilizar semente, ele utilizou agulha, né, com uma largura de 0,20 milímetros e comprimento de 1,5. Esse estudo foi realizado em um hospital de medicina tradicional chinesa, né? Então, a gente consegue perceber que os hospitais de medicina tradicional chinesa, as universidades de medicina tradicional chinesa, né, que são centros aí de formação, de maior excelência no estudo e na pesquisa em medicina tradicional chinesa, eles também estão desenvolvendo várias pesquisas com a auriculoterapia, né, e essa aqui avaliou o efeito da auriculoterapia na dor e na inflamação de pacientes submetidos a um procedimento cirúrgico conhecido como artrodese cervical, né? Então a gente vê aqui que é a fixação de placa e parafuso, né, para estabilizar a vértebra, né, e esse processo, por ser invasivo, né, ter uma incisão, ele gera uma inflamação, né, então essa inflamação ela foi mensurada com os marcadores biológicos, né, algumas citocinas, e esse estudo avaliou a concentração dessas citocinas no sangue pré e pós-tratamento, mostrando que a auriculoterapia foi capaz de reduzir o processo inflamatório, né, foi eficaz para a dor e redução da inflamação. Isso aqui, no estudo, a intervenção já foi um protocolo fechado, padronizado, onde foi utilizado o Sheyman, o simpático subcórtex, occipito e vértebra cervical, né? Então, região de fossa triangular 4, anti-hélix 6, anti-hélix 4, anti-hélix 3 e anti-hélix 13, né? Usando semente de vacaria por 4 semanas, uma vez por semana. Esse estudo aqui, ele mostra que a acupuntura auricular, ela também é eficaz para a redução do uso de analgésico pós-artroplastia total de joelho. Então, a gente vê aqui, ó, o grupo acupressão, ele utilizou menos morfina ao final do 3º dia pós-operatório, comparado ao grupo que fez só um placebo. E o grupo intervenção também obteve um melhor resultado para ganho de amplitude de movimento articulado do joelho do que o grupo que fez o tratamento placebo. Aqui é um estudo do Zichenko, publicado na PEN, a melhor revista de dor que a gente possui na atualidade, mostrando que a acupuntura em Sheyman, quadril, pulmão e tálamos, foi com agulhas semipermanentes, foi mais eficaz, né, do que o tratamento Shan para a redução do uso de analgésico pós-operatório. E agora a gente vem para as revisões temáticas, né, que elas vão me mostrar um cenário mais global, né, de todos os estudos que existem sobre aquela temática, e a gente consegue dimensionar os efeitos e a eficácia, né, da aurícula para diferentes populações, diferentes condições, diferentes combinações de terapias, né, de intervenção. Então a gente pode ver aqui que a gente tem 3 estudos, né, de boa qualidade metodológica, mostrando que a auriculoterapia é superior ao controle para redução da dor e do uso de medicamentos, que seus efeitos analgésicos podem se manter por um período de 4 horas após finalizar o tratamento, e que a eletroacupuntura possui um resultado imediato e sem efeitos adversos graves, né? Então, aqui a gente tem nessa revisão, né, mostrando que a auriculoterapia ela foi mais eficaz do que o tratamento controle, né? E que os pontos mais utilizados para dor normalmente são o Sheyman e o tálamos. Aqui é um estudo, né, para avaliar a eficácia da auriculoterapia no tratamento da dor lombar, né? E a gente vê aqui, ó, que a auriculoterapia ela também foi eficaz com efeito moderado, né? O diamante não toca a linha da não diferença, né, vem a favor do tratamento experimental e o intervalo de confiança não cruzou 0. A gente nota que o efeito da auriculoterapia nessa população, né, de acordo com esses estudos, ele pode permanecer por até 4 semanas. Então, normalmente, nos estudos, são utilizados de 4 a 7 pontos, né, em média. Então, não precisa lotar a orelha do paciente com semente, né? 4 pontos pode ser suficiente. Normalmente, Sheyman subcórtex nessa população,
utilizando o padrão de mapa da UAFAS, né, que divide a orelha em zonas, e fazendo a seleção dos pontos de acordo com a diferenciação sindrômica, né, realizando tratamento aí unilateral, alterando as orelhas semanalmente, né. Então, não precisa estimular as duas orelhas ao mesmo tempo, tá? Posso escolher a orelha mais sintomática e posso ir intercalando ao longo das semanas. Para o efeito imediato da dor, já um estudo mais recente, 2017, mostrando que a acupuntura auricular, né, ela realmente é eficaz, ela reduz a dor e reduz a quantidade e a necessidade do uso de medicamentos analgésicos, né. Agora, eu trago essa revisão da doutora Ye, né, que é enfermeira no hospital e na Universidade de Johns Hopkins, e aí ela avaliou a eficácia da auriculoterapia, incluindo o grupo controle de tratamento sham, né. Então, a ideia aqui é ver a eficácia da aurícula comparada a outras formas de intervenção, né. Então, a gente vê que a auriculoterapia que foi eficaz, com um tamanho de efeito grande, né, passou do 0,8 na diferença das médias padronizadas, né. A auriculoterapia, naquela época, segundo esses estudos, não se mostrou eficaz para o efeito imediato da dor, e a eletroacupuntura também não se mostrou eficaz, né. Eu vejo que o diamante tocar a linha da não diferença, né, o intervalo de confiança cruzou zero. Entretanto, a auriculoterapia, né, conhecida como acupressão auricular com sementes, ela foi eficaz, promovendo aí um efeito grande para a redução da dor. Aqui é uma revisão sistemática publicada na JAMA, né, que avaliou o efeito da acupuntura e acupressão na melhora da dor do câncer, né, um estudo recente, mostrando que das formas de estimulação da acupuntura, a acupuntura auricular, né, a auriculoterapia, é a que foi a que promoveu o maior tamanho de efeito comparado ao tratamento com a eletroacupuntura e a acupuntura manual. A eletroacupuntura não se mostrou eficaz, ó, o intervalo de confiança cruzou zero, né, passou aqui a linha da não diferença, e a acupuntura manual ela foi eficaz, porém o seu efeito, 0,88, foi menor do que 2,98. O que isso mostra? Que numa escala de 0 a 10, na dor devido ao câncer, né, eu tratar com a acupuntura auricular, eu posso reduzir em até quase 3 pontos a mais do que o tratamento sham, né? Então, imagine isso para um paciente que sofre de dor de câncer, ele tem uma redução de mais de 1/3 aí no seu tratamento com a acupuntura auricular. Revisões da Cochrane, né, que é um grupo muito respeitado em revisões temáticas, mostram que a acupuntura auricular também é eficaz para o tratamento da dor lombar e pélvica em gestantes. E o que a gente agora precisa evoluir, né? A gente precisa de mais acupunturistas, mais auriculoterapeutas profissionais, anotando os seus resultados na prática clínica, formulando perguntas clínicas e levando as suas dúvidas para dentro da universidade, né? Então, tentar participar de ações de extensão, dedicar um turno aí da sua semana para contribuir em pesquisa, né? Tentar se matricular em programas de mestrado, doutorado, para que você traga todo o seu conhecimento, a sua experiência, a sua bagagem e consiga avaliar a eficácia dessas intervenções para que isso se reverta em um melhor atendimento, né, lá na ponta, no serviço para a população. Então, a gente ainda precisa descobrir qual combinação de pontos, de seleção de pontos, pode ter um resultado melhor. Tempo de manutenção da agulha, a forma de manipulação. Se trabalhar com a eletroacupuntura, qual que é a frequência, intensidade, comprimento de pulso ideal, qual que é a duração do estímulo, qual que é o intervalo de tratamento, se uma vez por semana, se diariamente, né, e qual que é o número de tratamento necessário para que eu aumente o resultado, né, o efeito da acupuntura auricular e também outras formas de tratamento da medicina tradicional chinesa, né. Aqui no Brasil, a gente tem duas pessoas que eu destaco como referência nessa área, né. Uma é o doutor Marcos Boneves, que além de ser um profissional com mais de 20 anos de experiência clínica, né,
ser professor de escolas bem conceituadas e tradicionais, né, no ramo da acupuntura. Ele também resolveu aí sair da zona de conforto, entrar para o mestrado, né, concluiu o mestrado, agora está no doutorado, lá no programa de pós-graduação em neurociências da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, e tem trazido aí grandes descobertas no uso da acupuntura auricular para neuroativação e neuromodulação, né, na dor e na inflamação. Então, ele atualmente é consultor e conteudista dos cursos de formação em auriculoterapia do Ministério da Saúde. Então, é um profissional de muita bagagem, que eu respeito muito, profissional sério, ético, né? Aqui embaixo a gente tem um professor Adair Roberto Soares, que é um pesquisador, né? Professor da UFSC, do programa de pós-graduação, bolsista de produtividade CNPq, e ele tem produções muito importantes em revistas de alto impacto, né? Então, aqui é uma publicação dele com a professora Caitlin Sluka, que é uma referência internacional, né? Ela é norte-americana, resultado do doutorado da professora Morgana, também acupunturista, nossa colega, né? Professora da UFSC. E essas publicações, né, do grupo do professor Adair, elas são muito comentadas, muito citadas e têm um impacto enorme mundial, né, no ramo científico, e a gente vê que ele tem aí um reconhecimento importante, né, quanto à relevância dos seus estudos. A gente pôde participar do grupo deles e desenvolver, a pedido do Ministério da Saúde, um mapa de evidência de auriculoterapia para dor, né? Então, aqui, esse mapa hoje está disponível no site da BIREM, né, que pertence à Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, onde a gente mostra que existem várias revisões temáticas mostrando efeitos promissores, ou até mesmo mostrando a eficácia da acupuntura auricular, né? Principalmente utilizando a acupressão auricular com esferas, né, com as sementes, mostrando que para a cefaleia do cervical e do lombar, o nível de confiança ainda na estimativa do efeito é moderado, então precisa de melhores estudos. Para dor pós-operatória, né, o nível de confiança é alto, né, então já tem estudos de ótima qualidade, e que para dor aguda e dor pélvica, né, os estudos ainda são de baixa qualidade e precisam de novos estudos aí mais rigorosos, né. E como referência internacional, a gente tem o professor Taras Zichenko, um alemão, né, que há décadas já vem estudando aí a plausibilidade biológica da acupuntura auricular na modulação da dor, os possíveis mecanismos de ação, né, desenvolve pesquisa clínica também, como a gente viu alguns exemplos. O professor Jorge Vaz, que eu acho que é um grande expoente, né, lá da Espanha, ele tem a condução dos estudos com maior número de participantes, né, e consequentemente, com grande qualidade metodológica. Temos duas enfermeiras, a professora Ye, da John Hopkins, que estuda o efeito da acupuntura auricular para dor do câncer, e a Lorna Swain, né, que é de Hong Kong e faz pesquisas de validação e confiabilidade do método de diagnóstico auricular, né, para diferentes populações, como insônia, dor lombar, hipertensão, né, tem grande publicação nessa área. E eu deixo aqui para os interessados, né, um convite para acessar a página do nosso projeto na Universidade Federal do Ceará, o projeto GAIPA, www.gaipa.ufc.br, onde a gente disponibiliza conhecimento científico, né, os melhores estudos, as melhores evidências, né, sobre medicina tradicional chinesa. Também disponibiliza alguns vídeos, políticas públicas, algumas referências bibliográficas clássicas, né, os livros clássicos da medicina chinesa e outros tipos de informação. Então, aqui no site do GAIPA, você consegue acessar o que se tem de melhor de ensaio clínico, de meta-análise, de guideline e outros tipos de estudo. Deixo um convite também para acompanhar a gente no Instagram, né, onde a gente pode aumentar a nossa interação, tirar dúvidas, e fico à disposição através do e-mail e das redes sociais para que a gente possa sanar qualquer dúvida. Obrigado pela atenção de todos.